Boa tarde a todos. Queria começar por cumprimentar o Pedro Reis, naturalmente, os líderes do PSD e do CDS. Meus amigos, que prazer é estar convosco aqui durante este dia. Eu acho que se tivéssemos que eleger uma palavra, uma só palavra, para descrever esta tarde, essa palavra era mudança. Nós queremos mudar. E essa era a mensagem que começava por vos trazer. Se aquilo que queremos é mudar, se o país quer mudar, então, meus amigos, sabemos bem que, feitas as contas, contados todos os cenários, há uma coisa que é inegável. É que no fim, no dia 11 de março, no dia 12 de março e em todo esse ano, só há duas pessoas em Portugal que poderão ser Primeiro-Ministro. Uma é mais do mesmo, é um ministro reciclado. A outra está aqui dentro desta sala. Essa é a escolha. E quem quer mudar, vota na AD. A segunda palavra que vos trazia e que eu acho que nos descreve a todos é que todos queremos mudar. Mas mais do que mudar, nós não nos conformamos. Nós não nos conformamos, nem achamos que seja destino, nem sina, nem fado, termos um país que há anos não cresce a sério, que sobretudo não cria oportunidades para toda uma geração que está a abandonar o nosso país. Não porque o queira fazer, mas porque não encontra aqui oportunidades de ter uma vida melhor. Da mesma maneira, não nos conformamos com um país em que a gestão, a exigência na gestão dos serviços públicos deixou de ser sequer um objetivo. Transformou-se assim numa espécie de anedota contada em WhatsApps, da qual só se podem esperar anúncios, mas nunca resultados ou medidas no terreno. Da mesma maneira, também não nos conformamos com um país em que o setor social desapareceu de todos os discursos e de qualquer promessa de ação política e em que o setor privado é sempre visto como um inimigo que tem que ser olhado com desconfiança e combatido. Mais, também estamos aqui porque nós não nos conformamos apenas com protestar. Protestar é preciso, meus amigos, e é muito merecido, mas não basta. Mais do que protestar, é preciso fazer diferente e fazer melhor. E nós sabemos que isso é a nossa missão. Gostava de vos falar um pouco, já agora eu acho que vale a pena nesta tarde nós falarmos das alternativas que estão em cima da mesa e do que me parece que deve ser a prioridade. Cada um veio aqui, falou daquilo que mais lhe diria e eu gostava de vos falar do que me parece ser o grande problema que vivemos. Todos estamos cientes que um terço, eu já não diria um terço dos nossos jovens, porque é um terço dos nascidos em Portugal entre os 15 e os 39 anos, já não tão jovens assim, mas um terço deles deixaram o país. É um verdadeiro êxodo, meus amigos, e que compromete o país. E para travar este êxodo, eu acho que são precisas medidas. Medidas urgentes, sem dúvidas, medidas que tenham efeito no imediato. Mas mais do que isso, é preciso pensar adiante, porque não tenhamos ilusões. Nós temos que tomar medidas e medidas urgentes. Mas esta geração e as gerações que se seguem só vão ficar aqui se puderem encontrar não um país estagnado, não um país que não gera oportunidades, mas um país em que possam trabalhar, ter um salário decente, sonhar ter uma vida melhor, sonhar ter um salário melhor. E isso só se consegue de uma maneira, só se consegue com crescimento económico. E eu não me conformo. Não me conformo e nem acho que seja sina ver sistematicamente todos os anos o meu país a ficar para trás nos rankings de PIB per capita, todos os anos a ser ultrapassados por mais países, como foi nos últimos anos, e estarmos aqui taco a taco com a Roménia. Francamente, não é isto que esperamos, não é isto que merecemos e sabemos fazer muito melhor.
E muito menos, e é com surpresa que o vejo, e muito menos queremos ou acredito que se deva ficar à espera de um Pedro Nuno Santos, agora reciclado, que vá com um grupo de sábios iluminados eleger os setores que terão direito a fundos. E eu tenho que vos dizer, já não é muito fácil, não é assim muito fácil escandalizar-me, eu fiz política há muitos anos e, portanto, não me escandalizo com facilidade. Mas eu, quando ouvi Pedro Nuno Santos criticar como é possível o Estado ter apoiado, e eu cito, de forma indiscriminada, empresas, setores, tecnologias, diz ele, isto não pode continuar, temos que ser mais focados, mais cirúrgicos. E eu pergunto, então, um homem que foi ministro durante os últimos anos, do alto de um PRR que ele decidiu que o Estado teria a parte de leão que ficava com 70% dos fundos europeus, do alto de uma das taxas de IRC estatutárias mais altas da Europa, quase um recorde. Eu nem vou falar da burocracia, do alto de tudo isto, aquilo que ele tem a dizer é que o problema económico de Portugal é que as empresas foram apoiadas demais e foram apoiadas de forma indiscriminada. Mas que é isto? Como é que é possível? Como é que é possível? E agora nós vamos ficar à espera, porque, claro, há sempre o leve oportunismo eleitoral, porque temos que escolher os setores estratégicos e a gente pergunta, então quais? Não, isso não vai dizer, não é? Porque não quer descontentar aqueles vai ser surpresa. Está a guardar a surpresa para se um dia eventualmente lá chegasse. Pois olhe, eu daqui lhe digo, eu cresci no Val do Ave, que tinha um setor que era o setor têxtil, que viu muitas vezes muitos grupos de sábios decretarem a sua morte e a sua falta de estratégia, pois ainda hoje existe e resiste. E mais, eu gostava também aqui de dizer claramente, o PS, ao escolher ter um PRR em que 70% dos fundos vão para o Estado, já escolheu um setor estratégico e já escolheu um setor a apoiar. É o setor das empresas que trabalham para o Estado, é o setor das empresas que são clientes do Estado. E isso sim, meus amigos, é uma economia clientelar e é aquilo que não é estratégico. E eu diria mais ainda uma coisa, porque essa prioridade do país, criar um país que gera oportunidades para os mais jovens, para os mais ou menos jovens, para os mais ou menos idosos e em que todos têm lugar. Mas já agora, eu acho que há outra prioridade também, que é exigência na gestão pública. Exigência. Nós não nos podemos pura e simplesmente conformar com uma lógica, dá um serviço que funciona mal, põe-se mais dinheiro, contrata-se mais pessoas. Está a funcionar pior? Não faz mal. Pomos ainda mais dinheiro dos contribuintes, contratamos ainda mais pessoas. E assim, meus amigos, que nós temos a saúde e a educação no caos em questão. E, portanto, eu trago daqui um exercício. Imaginem um país com um ministro que tutela e tem sobre a sua tutela as infraestruturas e a habitação. E tem também sobre a sua tutela uma grande empresa, uma companhia aérea chamada TAP. E vale a pena a gente fazer uma cronologia aproximada, porque eu gostava de lembrar, em 2016, a grande bandeira do Partido Socialista era a reversão da privatização da maioria do capital social da TAP. Era vital, se bem se lembram, era preciso que o Estado dissesse qual era a orientação estratégica da empresa. Até hoje não disse, mas era vital. Mas nomeou administradores, também seria vital. Uma série de administradores depois, 8 anos e 3 mil milhões de euros, o que é que o Estado está a fazer? A tratar da privatização da TAP. Eu pergunto se sou a única pessoa que acha isto estranho. E pelo meio, teve um ministro que, no meio de histórias rocambolescas, assessores, bicicletas, serviços secretos, houve de quase tudo. Mas houve sobretudo uma coisa, e vale a pena pensar nisso. Este governo teve um ministro, que era o ministro da tutela, que pediu publicamente explicações à administração de uma empresa pública sobre uma decisão que ele próprio tinha tomado. Ele próprio tinha tomado. Em qualquer país do mundo,
em qualquer país do mundo, este ministro teria sido demitido por falta de responsabilidade política. Em Portugal, é candidato a primeiro-ministro. O povo julgará. Uma boa tarde, vamos a isto. Portugal!